Oiê! Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao canal. Eu espero que você esteja gostando. Se você tem curtido aí os vídeos, então lembra de dar sempre o seu joinha. Se você conhece alguém que precisa saber um pouco mais sobre maternidade, sobre sono infantil, sobre vida real, compartilha. Se você ainda não está inscrito, se inscreve, porque, né, é importante, é um canal que fala sobre tudo. Eu estou muito feliz de ter a sua presença por aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre é uma mistura, é sobre vida real, é sobre sono, é sobre a maternidade como um todo. Porque eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso, a gente refletir sobre esse assunto. Então, por isso que eu fiz questão de trazer isso aqui para você, para poder compartilhar com você. E aí eu gostaria muito da sua opinião. Então, depois você coloca seus comentários aqui embaixo para saber se você concorda comigo, se você discorda, o que você acha, se você já passou por isso ou não. Eu acho que é importante, tá bom? Para a gente manter essa troca. É, eu quero falar um pouquinho sobre a importância que a gente dá sobre os assuntos relacionados aos nossos filhos. Eu acho que a partir do momento que a gente se torna mãe, que a gente se torna pai, os nossos filhos se tornam a nossa prioridade, né? Eles são uma prioridade na nossa vida. A gente abre mão de muita coisa por eles, para fazer coisas por eles. Bom, eu mesmo sou um exemplo, né, da minha profissão. Hoje eu sou especialista em sono justamente por causa dos meus filhos. Então, se você não sabe da minha história, eu vou deixar o link para você ir lá, para você conhecer um pouquinho mais, para você saber como eu cheguei aqui, como eu abri, né, como eu fundei a Materno Mundi e como eu cheguei até aqui. E eu trabalho com isso há mais de 8 anos, então eu tenho convívio aí com mães, e eu como mãe, eu sei como os nossos filhos são muito importantes. Mas muitas vezes a gente deixa algumas coisas passar. Então, por exemplo, quando o meu filho tem uma dor de dente, o que que eu faço? Eu vou procurar um especialista no assunto, que é quem? O dentista. Então, eu vou lá falar com ele para ver o que que tem que fazer. Quando meu filho se machuca, quando meu filho, né, tá doente, eu vejo que ele tá ali com febre, tá com alguma coisa ali diferente do que ele é, do que acontece com ele normalmente, eu vou fazer o quê? Eu vou mandar uma mensagem para pediatra, ou eu vou até um hospital, eu vou saber o que fazer. Eu preciso, né, de uma informação maior para saber se eu trato em casa, se eu não trato, o que que eu tenho que fazer. E quando meu filho tem problema de sono, eu ajudo ele na relação com o sono. Quando ele tem algum problema relacionado à escola, alguma dificuldade, eu vou conversar com a escola, eu vou conversar com os professores, eu vou ajudar ele no que eu puder, né, tipo, seja ensinando, ou seja ouvindo outras pessoas, ou seja procurando uma pessoa especialista no assunto. Só que eu nessa questão do sono, muitas vezes eu percebo, né, nesse meu tempo aí, na minha experiência profissional, com contato com essas mães, eu percebo muito que o sono muitas vezes é deixado de lado. É como se fosse uma coisa que, não é importante. Mas eu vou te falar que sono é essencial e fundamental para o desenvolvimento e crescimento do seu filho, tanto o desenvolvimento mental quanto o físico. E eu vou te explicar por quê. Eh, a gente precisa entender que existem 3 pilares na nossa vida para a qualidade de vida. Um deles é a alimentação, o outro é atividade física e o outro é o sono. Em qualquer médico que você for, ele vai te perguntar sobre essas 3 coisas, ele vai te perguntar sobre o sono. Se você também for no pediatra, você também vai ver que a pediatra vai te perguntar sobre o sono. Por quê? Uma criança que não dorme aquilo que ela precisa, que ela não descansa o que ela precisa, ela vai ter vários, vai apresentar comportamentos diferentes, começa por aí, então pelo comportamento, então já começa a mexer com essa parte, né, a parte mental que tem a ver com o comportamento. Muitas vezes a criança, ou ela come de menos ou ela come demais. Existem diversos estudos que mostram que a maior parte das pessoas obesas estão relacionadas com sono de má qualidade. Por quê? Porque quando a gente não dorme, seja criança ou seja adulto, a gente não dorme, a gente começa a descontar, né, vamos, né, vou falar com palavras bem mais fáceis, assim, bem mais práticas para todo mundo conseguir entender. A gente desconta, aquela necessidade de sono que a gente tem, aquilo que a gente não dormiu, a gente já vai atrás de comida, e são comidas gordurosas, o que faz com que a gente engorde. Então, crianças obesas, na maioria das vezes, não é só pelo que ela come, mas é a consequência do que ela come, é por causa de um sono de má qualidade. Então, para ver como isso começa a afetar a saúde física também. Fora
o desenvolvimento. Criança que não cresce porque não está dormindo o suficiente. Quando a criança chega numa idade, numa época pré-escolar, a criança não consegue, se ela não dorme, ela não consegue focar, ela não consegue ter concentração, ela não consegue memorizar, ela não consegue aprender. Então, assim, os prejuízos acontecem no curto, no médio e no longo prazo. Então, é muito importante, eu como especialista em sono, trazer isso para você, para que o sono seja uma prioridade na vida do seu filho. Não deixa passar, né? E às vezes eu percebo que os pais acham que a criança não dormiu agora, mas depois ela vai dormir, ou vai ser sempre assim, mas tá tudo bem, né? Ela tá crescendo, ela tá comendo, ela tá vivendo, e sono é chato, porque eu vou ter que pensar na hora de dormir, vou ter que ir lá e ajudar a criança a dormir. Então, muitas vezes a gente acaba não focando, não priorizando o sono dos filhos, porque vai mexer com a gente, né, vai levar a gente para uma área que é um pouco desconfortável. Mas ser pai e mãe é isso, é a gente estar atento. É o que eu sempre falo para os meus filhos. Meus filhos às vezes reclamam, principalmente meu filho, né, de 10 anos, porque ele fala: mas eu tenho alguns amigos que têm celular. E aqui em casa, eu e meu marido, a gente concorda em que a gente ainda não tem que dar um celular para ele, porque ele ainda não tem idade para isso, né? Ele não precisa disso por enquanto. E aí ele reclama, eu falo: filho, cada família faz a sua escolha. E eu falo para ele: para mim seria muito mais fácil eu deixar você no celular, porque quando a gente sai, se você fica no celular, eu vou poder conversar, eu vou poder, entendeu, falar com as outras pessoas sem estar me preocupando em arranjar coisas para você ou dar atenção para você. Mas não é isso, né, para mim, na minha consciência, na minha concepção, eh, eu vou ter, né, ele é meu filho, então a partir do momento que eu levar ele para algum lugar, por isso que eu sempre penso em lugares que tenham coisas para a criança fazer, ou então levar coisas de casa para a criança fazer, para ele não ficar ali me atormentando naquele momento, para que todos nós, né, consigamos nos divertir, tanto eu, meu marido, como ele, né, como as crianças também. Então hoje a gente faz muito mais programas de famílias, porque aí tem os amigos, tem as crianças que vão brincando com as crianças, e aí com isso eles não ficam ali pensando de que: mas eu preciso do celular, eu preciso de um tablet, eu preciso fazer alguma coisa. Eles brincam entre si. Então é isso, seria muito mais fácil para mim: tá bom, vai, fica aí, não sei o quê". É a mesma coisa para dormir: mas eu não quero dormir". Então tá, então não dorme, dorme a hora que quiser". Ou então: tá bom, vai lá pro quarto, fica lá assistindo uma televisão e depois dorme". Só que não é assim que funciona. A partir do momento que eu decidi ser mãe, eu sabia que, né, junto com bônus tem o ônus. Então é importante a gente pensar sobre isso, porque eu sei que o sono é uma área que é muito esquecida, só que eu vim aqui para te trazer esse alerta, para fazer esse alerta e fazer com que você tenha essa reflexão. Não minimize o sono, não romantize o sono. Eu atendo muitas mães que passam por privação de sono e eu sei como isso é cruel. E a gente, às vezes, tem que abrir mão de outras coisas para cuidar do sono. E por que que eu estou falando isso? Porque trabalhar com sono não é uma coisa simples, não é uma coisa que simplesmente: eu li na internet e está falando para eu fazer isso". Não, para trabalhar com sono você precisa se especializar. Não sei outras pessoas, estou falando de mim. Eu tenho 2 especializações internacionais, fora outros cursos que eu fui fazendo para poder entender mais sobre o sono, para entender sobre o choro na hora de dormir, para entender como lidar com isso, para entender sobre alimentação que impacta no sono, para entender como, fazer um acolhimento da criança de uma maneira que seja respeitosa, de uma maneira que seja gentil, que não seja de uma forma radical. Então, tudo isso são conhecimentos e a gente precisa pensar que todo esse conhecimento traz um valor que eu tenho, que é diferente das outras pessoas. Então, muitas vezes a gente pensa, eu vejo mães que conversam comigo e muitas vezes elas pensam só na parte financeira. E que: mas eu não consigo fazer isso", mas o problema está ali. E eu falo: tudo bem, se hoje eu sou uma pessoa super flexível, as mães que são minhas clientes e que já conversaram comigo, elas sabem disso, porque eu sempre falo: eu quero melhorar essa sua questão do sono, mas eu não quero ferrar a sua parte financeira. Então a gente precisa equilibrar os 2 lados, né. Eu tenho o meu valor, porque eu sei tudo aquilo que eu vou te entregar, e hoje no mercado de sono eu entrego, eh
coisas que nenhuma outra consultora entrega, e vocês podem pesquisar isso à vontade, porque a minha mentoria é uma coisa totalmente personalizada, os meus encontros ao vivo, ninguém tem uma mentoria com 4 horas de atendimento, com acompanhamento de 60 dias. Então, assim, eu estou super tranquila em relação a isso, eu tenho meu valor, mas eu entendo a parte de todo mundo. E eu acho que é importante isso, tudo bem, se você não pode me contratar, é uma pena, porque eu adoraria te ajudar, mas existem outras profissionais. Só que procure ajuda, não minimize essa questão do sono, porque o sono deve ser a prioridade, né, na sua visão, na sua maternidade. Porque se você dorme, se o seu filho dorme, você dorme bem, o seu ânimo melhora, o seu estado físico e mental melhora, assim como o da criança. O relacionamento melhora, a sua produtividade no trabalho vai melhorar. Tudo vai melhorar, porque lembra, o sono é um dos pilares da qualidade de vida. Se você dorme bem, você vai se alimentar bem, você vai ter disposição para fazer atividade física. Então, ó, as coisas estão interligadas. E se você faz atividade física e se você se alimenta bem, você está disposto, você tem mais energia, você vai render mais no seu trabalho, você vai ter mais disposição para brincar com seu filho, tudo na sua volta melhora. Então, para você ter noção de como isso é importante. Então, às vezes, você fala: ah, mas eu não tenho dinheiro, independente se é para fazer a mentoria comigo ou não, mas eu não tenho dinheiro. Mas aí eu quero que você pense: ah, é caro. Nesse momento eu não tenho dinheiro, mas você tem o dinheiro para você ir lá e você fazer e comprar um brinquedo que seja que o seu filho quer. Você tem o dinheiro para sair para almoçar ou para jantar, ou, entendeu? Em um restaurante que a gente sabe. Eu moro em São Paulo. Eu tenho 2 filhos e eu sei o quanto custa a vida aqui. Eu sei o quanto é para eu sair para ir, mesmo que seja levar os 2 para ir comer num restaurante que seja no shopping, numa praça de alimentação. Eu sei o quanto eu vou gastar. Eu sei que todos os lugares que eu vou sair com os meus filhos, eles vão querer alguma coisa. Eu sei, eu tenho ciência disso. Por isso que eu tô falando tão claramente, tão abertamente com você. A gente gasta, filhos, a gente gasta, né? A gente vai comprar uma roupa que eles crescem, ainda bem que eu tenho 2 filhos homens e que todos os meus sobrinhos são homens, porque aí a gente vai recebendo tudo dos outros também. A gente sabe, tudo que é relacionado à criança é tudo muito caro. Só que muitas vezes é aquilo. Será que eu preciso? O que que é mais importante? Coloca na balança. Meu filho ter uma qualidade de vida boa, o meu filho, eu e a minha família ter uma qualidade de vida boa, ou eu sair para almoçar? Porque aquilo que eu estou saindo para pagar no almoço, de repente seria a parcela que eu estou pagando ali na minha mentoria do sono. E aquilo que eu estou pagando no almoço, eu vou comer aquele dia e depois já era. Mas a mentoria, eu vou fazer o quê? Eu estou cuidando disso, eu estou melhorando essa qualidade de uma forma definitiva, porque o que você fizer agora, você vai levar para o resto da vida. Então, assim, coloque isso no papel, pese isso, priorize o sono do seu filho. Muitas vezes vale a pena a gente abrir mão de algumas coisas para a gente poder fazer aquilo que é necessário naquele momento. Você achar que o sono vai melhorar naturalmente, não vai, não vai. Né, as coisas não melhoram naturalmente. Muitas vezes aquilo que traz um desconforto para a gente vai empurrando, a gente vai postergando. Só que a gente precisa lidar com isso uma hora ou outra. E quanto mais cedo você lidar com isso, melhor. Né? Então, pensa nisso porque é muito importante. O seu filho merece ter essa qualidade de vida desde pequeno. Você merece dormir bem. Você, mãe, você, pai, vocês merecem dormir bem. Vocês merecem não chegar naquela hora que começa a escurecer e vocês falarem: ai, meu Deus, tá chegando a hora de dormir. Vocês merecem programar uma saída à noite e conseguir deixar seu filho com uma babá, com uma avó, com a tia, e não ficar desesperado que tem que voltar porque a criança vai acordar e você não vai conseguir, né, tipo, aproveitar o seu passeio.
você merece. Todos vocês merecem isso. Só que para isso vocês precisam fazer escolhas. Vocês precisam muitas vezes abrir mão de alguma coisa para poder, né, fazer aquilo que é mais importante e pesar. O que que é mais importante nesse momento? E para mim, na minha opinião, como mãe, como especialista, o que eu acompanho com todas as mães, o sono é primordial. O seu sono e principalmente o sono do seu filho. Então pensa nisso, tá bom? Então, é isso. O vídeo de hoje foi sobre isso, foi para compartilhar isso com você, para trazer uma reflexão, porque eu tenho percebido muito isso, que o sono é deixado de lado. Mas assim, ele não deve ser deixado de lado, principalmente quando a gente está falando de um sono de uma criança. E mais ainda quando a gente está falando de uma mãe que passa por privação de sono. Acordar a cada 40 minutos, a cada 1 hora, não é normal. E a mãe não vai conseguir no outro dia ter disposição para cuidar do filho, para ir trabalhar. Ela pode aguentar 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas aguentar isso durante meses, durante anos, ela não vai aguentar. E a criança também. Então, não espere que as coisas sejam resolvidas naturalmente, porque muitas vezes isso não vai acontecer. Se você está com alguma dificuldade, procura ajuda. Para começar, sempre aqui no final dos meus vídeos, eu deixo na descrição um link que você tem 30 minutos de consultoria gratuita para conversar comigo. Para eu entender o que está acontecendo com o sono do seu filho, para te mostrar como é que você pode resolver isso, como eu posso te ajudar. Muitas vezes é uma coisa simples, em que simplesmente nessa nossa conversa eu vou conseguir te falar o que fazer e você vai conseguir aplicar. Outras vezes não, porque como eu já falei em outros vídeos, o sono é como se fosse um quebra-cabeça. E se a gente cuidar só de uma parte e não cuidar das outras, as peças não vão se encaixar. Então a gente precisa cuidar do todo para que as peças se encaixem e a gente consiga ter o quebra-cabeça inteiro montado. Então pensa nisso, se priorize, priorize o sono do seu filho, por um período. Muitas vezes a gente não consegue ter tudo ou a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Eu ensino muito isso para os meus filhos, mas a gente tem que dar prioridade para algumas coisas e o sono é uma prioridade. Lembra que ele é um dos 3 pilares da qualidade de vida, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Então, dá o seu joinha aí para mim, compartilha com quem também precisa ouvir sobre isso, ativa o sininho para você sempre receber, mas lembrando que toda sexta-feira, meio-dia, tem um vídeo novo aqui no canal. Eu espero que você esteja gostando e qualquer coisa, coloca aqui os comentários, se você gostou ou não gostou, coloca aqui seu comentário, porque eu vou adorar poder conversar com você e a gente se encontra no próximo vídeo.